Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimento. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. Estamos aí com o nosso podcast semanal sobre economia, com Samuel. Fala, Samuel, economista residente. E vamos falar um pouquinho de mercado, né? Vamos falar um pouquinho de bolsa e de cenário eleitoral, né? Também um pouquinho no final, porque é o tempero, né? É o principal do molho aí da salada. Beleza? É Seja isso. bem-vindo. Valeu, obrigado aí, mais um podcast aí que a gente participa. É, Mandar um alô aí para todo mundo que nos ouve, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Isso aí, beleza? E, cara, então, pô, tivemos o Banco Central subindo juros e deixando a porta aberta para subir mais um pouco, mas o mercado se afobou, se apavorou e já começou a falar que acabou. Acabou a alta, cara. Chegamos no limite ou o Banco Central vai acelerar e vai ir contra toda a curva de juros que já está precificando 13,7 para janeiro? Fala aí. Eu acho que fechou a porta, né? Ficou uma comunicação que o Banco Central faz isso mesmo, né? Ele coloca uma comunicação que ela não é enfática, e aí aquela coisa do português e do próprio inglês, né? Se começa a ter interpretações no mercado. E uma parte do mercado interpretou, principalmente quando ele fala que pode ter um aumento, mas não desce da magnitude. Então, falou, o pessoal fica, o que que ele quis dizer com isso? Ou ele zera ou ele dá 0,25. E aí, 0,50 fechou, né? Foi isso que, na verdade, o que estava literalmente escrito era esse. E aí uma ala acha que ainda tem espaço para chegar nos 14 e outra ala do mercado acha que já deu. Então, que é essa ala, mas hoje com a probabilidade maior de acontecer. O Banco Central ter fechado a porta do aumento dos juros, entendendo que precisa esperar um pouco para esse 11,75% de aumento de taxa fazer efeito restritivo na economia, né, que é o que o Banco Central tem como objetivo ao fazer esse aumento brutal da taxa, e esperar. Agora, esperar as consequências desse aumento brutal na atividade, principalmente na oferta de dinheiro, né? O seu áudio parece que está. Foi mal, não tinha Aí, desmutado. Então, o DI de janeiro de 2023 aqui, ó. Então, 13,71, ou seja, está projetando uma taxa média até janeiro de 2023 de 13,7. Se a gente já está em 13,75, vai ter que cair um tanto ainda para a média ficar em 13,71, né? Então, já precificando que a taxa pode vir a cair em vez de subir. Ou seja, e aí, viramos então o ponto de inflexão totalmente? eu acho que fecha o ano no 13,75 e aí o mercado começa a fazer as apostas para que na primeira semana do ano já comece a ter uma queda, porque aí eu gosto sempre de enfatizar isso. O Banco Central, ele olha para frente, né? Então, a taxa do ano, ele não vai mais influenciar. O aumento do juro que influenciaria esse ano, ele foi de março. E existe uma tese de que qualquer aumento ou diminuição na taxa de juros, ele vai ter 6 meses, no Brasil, 6 meses de afetação. Porque a gente tem uns canais de política monetária no Brasil muito difusos, assim. A força da política monetária, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele atua muito na origem do dinheiro lá e não tem tanto crédito subsidiado ou crédito direcionado nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem muito isso. Então, a Selic, ela atua meio capenga nessa oferta, principalmente a oferta de base monetária, né? O famoso M3 lá. Então, no Brasil são 6 meses. Nos Estados Unidos é menos. Não sei se te precisar exatamente quanto, mas ele é menos. Então, o Banco Central ele está atuando agora na taxa de 2024, 2023, né? E em 2023 a gente ainda, pela pesquisa Focus, está em 5,23. Então, está fora já da meta. Então, por isso que muita gente está falando que ainda pode haver um 14, né? Chegar a mais 0,25, para ele controlar marginalmente essa curva lá de 2023. Mas eu tô na linha do mercado que ele
parou no 13,75, é daqui para baixo. E ainda acho que o mercado ele está botando essa inflação de 2023 muito para cima. Então, assim, a gente vai fechar esse ano com 6. O choque inflacionário que a gente sofreu, ele já está se dissipando. Existe uma força muito grande do setor de serviços, que vem crescendo há 16 meses seguidos no Brasil, e ele é um núcleo importante de inflação. E aí a maior preocupação nossa, assim, em termos de inflação, é justamente o serviço está em expansão, bombado, muito, o setor de serviços está bombado. E isso é carregar um pouco mais de inflação. Só que eu acho que o choque ele se dissipou, já iniciou a dissipação e aí é uma situação que vai se espraiar por toda a economia. Eu vejo o 3,75 terminal e começar, depois da eleição, principalmente, olhar para fixado. Então vamos pular para a parte de cima aqui do broker agora. Então, e como é que vai ficar esse cara aqui? Dólar, olha lá, 5,10 o contrato de setembro aqui do Mini. Né? Então caindo 1,55, queda bem intensa, né, do dólar. Eu inclusive quero aproveitar olhar o gráfico do dólar aqui, ó, que eu venho monitorando, cara, e é incrível o quanto ele estava de uma certa forma até previsível, assim. Pelo menos vamos ver aqui se que eu fiz um desenho de uma tendência, né, de um cenário aqui, e por um acaso, cara, ele estava andando bem bonitinho assim. Aí eu falei, pô, não é possível, parece até que eu adivinhei. Vamos ver se tá desse jeito ainda. Estou abrindo aqui, eu já ia compartilhando a tela. Então vamos ver aqui, ó. Usando o nosso velho Investing, né, que é gratuito, bastante propaganda, mas funciona bem. Né? Então, para quem precisar, uma análise gráfica fácil, rápida. Então, vamos ver aqui o dólar. Ó. Olha lá, olha só. Esse gráfico aqui, ó, quando a gente estava nesse primeiro candle vermelho aqui, ó, nesse segundo, aliás, candle vermelho aqui, nesse dia eu tracei essa reta aqui, ó, ligando mais ou menos esses pontos e deixei, né? E aí, olha lá o que aconteceu. Ele foi na linha de cenário base aqui, furou o cenário, afundou e caiu direitinho, ó, nessa linha de tendência de baixa aqui, ó. E segue seguindo a linha, olha lá. Né? Então, ou seja, se isso continuar, o dólar minimamente tem chance de estar até outubro. Que dia que é a eleição? 5 de outubro? 2 de outubro. 2 de outubro, aqui. Até aqui, ó, mais ou menos, eu desenhei mais ou menos até onde seria, né? Então, aqui, o dólar pode chegar na faixa de 4,70 na eleição, assim, 4,75, 4,80, né? Eu acho que se ele baixar de 5, já vai ser um ativo eleitoral fortíssimo, né? Em termos de resultado, né? Eu acho que o dólar, o equilíbrio dele é esse 5,30 aí. Você pensa, o Brasil está exportando muito, né? Assim, commodities agrícolas, e isso faz o preço do Brasil no exterior ficar mais barato, né? Eu Uhum. lembro até de acho que para mim isso foi a clareza do que a estratégia que estava seguindo. Na entrevista do Paulo Guedes, ele falou assim, ó, o modelo até agora, social-democrata, era dólar baixo e juro alto. A gente não vai funcionar assim. A gente vai funcionar com juro baixo e dólar alto. E aí, pô, você está com juro 3,75 por conta de um, né, fenômeno depois da guerra, quebra das cadeias e é inflação por tudo quanto é canto, né? Então, os bancos centrais foram atrás da curva. E agora que o Brasil está bem à frente da curva, a gente já está no nível histórico brasileiro, né? Porque com essa deflação que aconteceu em julho, a gente veio para o nosso PCA de 10 para 10,09. Tendo uma Selic de 13,75, a gente já está no nível acima de 3%. Historicamente, a nossa taxa real é 3%. Selic mais 3%. Então, a gente já está acima da nossa taxa histórica. Isso aí gera um restritivo, né, em termos de economia, mas, por outro lado, existiram algumas reformas estruturantes que aumentaram a produtividade da economia brasileira. E o dólar alto, ele aumenta a produtividade da economia brasileira, no sentido de o exportador ter mais dinheiro, né, podendo com o mesmo preço, ou ficar com o mesmo dinheiro baixando o preço.
ele vai ter ele vai ter ganho de escala. Em algum momento, ele vai estar aplicando um preço menor e vendendo mais. Então, isso ele impacta a economia como um todo. Então, eu acho que o dólar difícil, se cair de 4,80, vai entrar muita força compradora, porque não deixam, acho que é muito barato para o exportador que está vendendo a 5,30 comprar a 4,80, sabe? Então, abaixo de 4,80 eu acho que é muito bom para entrada de compra, força compradora, e aí volta para o 5,30, vem e vai ficar nessa. Eu acho que esse é o novo normal da economia brasileira, dólar no 4,80 como suporte e 5,30 como resistência, e indo aí à mercê da volatilidade, né? Porque aí vai teto de gastos, aí vão quebrar o teto de gastos, vai lá para 5,30. Ah, não vão quebrar, galera, só. Vão fazer superávit de primário. É Vem para 4,80. Aí Olha o fica nessa dinâmica aí. mentira! Aí que o Paulo Guedes falou na Expert. Galera, é um teto retrátil, entendeu? É um teto retrátil, É. teto solar, sacou? Aí eu acho que essa é a dinâmica. Então, eu acho que 4,75 pode acontecer, até pode acontecer, de fundamento mesmo, né? A gente vai chegar ao final do ano aí com cerca de 76% de dívida sobre o PIB. Cara, um desempenho excepcional para um emergente, ou até para um desenvolvido, com inflação abaixo de 7%. Se a gente ficar nesse nível de inflação aí, a gente vai ter uma inflação abaixo da inflação americana, isso nunca aconteceu. E aí pode entrar dólar, né, para pegar esse juro que vai até o final do ano 3,75, um dólar, vai, nos 5 ali, é muito dinheiro que o gringo ganha aqui, né? Então, é difícil ficar abaixo de 4,80 na minha visão, mas pode acontecer, é aquela coisa, né? Pode acontecer tudo. Pois é, eu vejo que o dólar, assim, em termos de gráfico, até vou colocar de novo aqui, é uma coisa assim muito livro-texto, né? Como eles falam em inglês, né? Textbook example. Olha lá, olha o nível de volatilidade. Vou tirar os estudos aqui, ó. Então a gente veio, ó, bem lateralizadozinho aqui, aí cruzou média, né? Exemplo de livro de cruzada de média, ó lá, cruzou a média curta de cima para baixo na média longa, a de 9 períodos contra a de 40, aí afundou literalmente sem parar, sem freio, aqui um respirozinho, depois foi sem freio, fez um Então, aí o que fundo. que rolou, aí? Ó? Viu que a gente ficou abaixo do 4,80 e logo, tipo uma semana nisso, parou, e aí entrou Foi, força compradora, né? exato. O que que rolou aqui? Isso pode ver que foi no primeiro trimestre. Pode ver o final aí da venda? Só ver se Aqui foi abril, começou a subir, ó, é. em Então, abril. aqui o que que rolou? Teve uma grande posição da Petrobras que ela teve que zerar no final do ano. Ela zerou durante um trimestre todo. Ela teve que fazer reversão de posição. Ela saiu vendendo, dólar absurdo. E aí, quando cessou isso, os compradores entraram e fizeram levar até 5,30, né? Então, Hum, e agora a tendência, e aí por isso que esse lance do 4,80 vai entrar para força compradora, tem as remessas, né? Então, no final do ano, tem muita remessa. E aí sempre tem uma janela pequena para tanta remessa que tem que fazer. Então, entrou no 4,80, é força compradora. Então, eu acho que pode bater, mas fica pouco tempo no nível. Então, se chegar, eu acho que vai ser sempre uma oportunidade de compra. pois é, olha a volatilidade dessa moeda lá. Cai sem parar, depois sobe absurdamente, depois cai, depois sobe de novo. E agora de novo, cruzada de média aqui, ó, indisputável, né? Claríssima, de cima para baixo de novo. E ó, pode repetir esse movimento que veio aqui, ó, de cair durante alguns meses, pode fazer isso, né? Claro, se tiver um aumento de temperatura política aí, uma percepção de risco maior, pode, né, mudar tudo, mas a nossa moeda hoje já é mais volátil que a bolsa. A volatilidade do câmbio está 25% ao ano e da bolsa está 20%. Né? Então, apostar no real é que nem comprar ações no cassino, né? Na bolsa. Né? Uma moeda muito volátil. Né? Pois é, cara. Então, e aí, então, em relação às ações, vamos voltar aqui também, então, pro home broker. Olha lá, Vale subindo depois do dividendo, né? Um monte de gente preocupada hoje com o preço de Vale e Petro distorcido. Eu falei, não, pessoal, saiu o dividendo, DataX,
lembrar que o dividendo é descontado do preço da ação, né? Então, aquele 6 e pouco de Petro foi descontado e 3 e pouco de Vale, né? E isso não muda nada a precificação do papel, né? Tem que lembrar, isso não ficou mais caro ou mais barata por isso, enfim, né? Então, e aí aqui, ó, o que que a gente está vendo? Petro 5% de alta, Vale ainda subindo depois, né, do dividendo também. Magalu, né, que está na nossa carteirinha 12%, a Via Varejo 12,90, né, chegou a estar 13, né? Então, o varejo retomando forte, né, dentro até daquilo que você estava falando de os resultados estão trimestre a trimestre melhorando, né? E agora a gente tem nada menos do que R$ 600 na veia da economia ali, pulsante, né? Para todo mundo, com direito a consignado. O pessoal do varejo falando muito dessas maquininhas, né? Instalando as maquininhas para receber os benefícios. Esse turbo aí, será que vai ser o suficiente para chegar naqueles nossos 3% aí para o PIB? Acho que sim. Eu ficaria no 2,5, 3, né? Eu acho que essa questão dos 600 ela é muito transitória, mas a questão do crédito pode ser que não, né? Você está alavancando e é crédito com um recebível, né? Então, acho que vai ser um boost, vai ajudar, principalmente a parte do varejo de consumo, né? E até o final do ano aí, acho que vai reverberar nos índices. E aí é uma das preocupações, né? Se isso vai fazer com que a inflação não ceda. Só que tem IPI, redução de IPI, né? Então, por um lado, a política fiscal ela retira, é restritiva, né? Superávit primário e redução de imposto. E, por outro lado, a redução de imposto faz o preço cair nesse sentido. E, por outro lado, um aumento na política, na parte fiscal de auxílio, mas isso sendo compensado de alguma forma para a inflação não subir, né? Mas, de qualquer forma, as empresas de varejo elas estão reverberando no preço essa possibilidade. Imaginar que em junho, final de junho, Via Varejo estava 1,80, então ela já está caminhando aí para ter 100% de rendimento em 40 dias. Né? Magalu, o mesmo esquema, a Magalu chegou a bater 2,20, já está 3,40. E é aquela coisa, né? O juro parou de subir também, o varejo começa a se aliviar nas margens, e é aquele setor que a gente vem comentando na carteira. Né? Quais setores iriam ser beneficiados com a pausa do ciclo de alta de juros? E a gente está vendo até elas se concretizarem. Pelo menos não sai nisso, né? Tem muita coisa para acontecer ainda e concordo com você. Esse final do ano vai ser um final do ano forte para a economia brasileira. Pois é. E aí os desafios, né? Agora, assim, eu tenho escutado muito do pessoal falar do movimento pendular, né? Tipo, pô, agora a gente está saindo do medo extremo para um medinho, para depois um otimismo cauteloso, né? Aquela esperancinha, né? E aí depois começar um otimismo. Então, o pêndulo está voltando do extremo medo para voltar para o centro. E aí, quando será que o pessoal vai cantar a hora da vitória de, pô, não, agora tá tudo melhorando, agora vai ficar bem? Teve Será uma que vai ser antes da migração, eleição ou só depois da eleição? cara, acho que só depois da eleição. Acho que vai ter rally esse ano de bolsa. Independente de quem ganhe, vai ter um rally, eu acho. Porque realmente está tudo muito descontado e a incerteza ela vai ser dissipada. Né? Então, você hoje tem um medo, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? O período eleitoral ele é um marco de incerteza, né? Porque muda as políticas, né? Muda as pessoas que comandam o barco. E, e eu acho que depois do período eleitoral as coisas vão estar claras, vão estar claro o que vai se acontecer, vai estar claro o programa que vai ser eleito, né? Muito mais do que o presidente em si. Vale muito mais olhar o Congresso do que o cara sozinho no executivo, né? Esse mas o programa que vai ser eleito, né? E eu acho que o Brasil está muito estreito no grau de liberdade hoje em dia, né? A gente fala muito na economia, em estatística, econometria. Qual o grau de liberdade que o modelo tem? Então, quanto mais parâmetros tiver, menos liberdade tem. Então, acho que a gente está bem nesse ponto. A gente tem muitos parâmetros, teto de gastos, dívida alta ainda, inflação começando a ceder e pouco grau de liberdade e um Congresso que
já disse aí que o presidente vai continuar as reformas. Então, vamos ver. Eu acho que erra ali, mas ainda tem muita gente que tem esse medo, né? E aí é o típico movimento, né? Só vai começar a comprar quando é para vender, e quando era para comprar, estava querendo vender. É, pois é. Então, pessoal, hora de ficar de olho em renda variável. Podemos ter mudado a marcha, né, para realmente uma alta mais sustentada, em vez de ser só volatilidade, né, de altas e quedas. De repente, a gente engata uma tendência de alta aí, nesse otimismo de que chegamos no teto dos juros, né? Será que agora é o teto dos juros? Daqui só andar de lado e cair? Se for isso mesmo, pô, vai ser bom para todo mundo. Então, vamos ficar de olho. Samuel, vamos ficando então por aqui, cara. Queria te agradecer mais uma vez aí o tempo e teu um abraço para a galera. Vou mandar um abraço aí. Eu acho que, de novo, a gente tem o melhor dos mundos hoje para o investidor: giro alto e bolsa barata. Então, por mais que a bolsa tenha andado aí 10 mil pontos nessas últimas 2 semanas, ainda é barato. E aproveitar agora que com esse final de juros, olhar um pouquinho para pré-fixado, continuar um pouquinho com pós e olhar com olhos interessantes aí para a renda variável que ainda está barata. E agradecer aí a oportunidade de novamente de conversar e expor as ideias. Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Obrigadão. Gratidão. Até semana que vem. Valeu, galera. A gente se fala. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Vamos ficar de olho na bolsa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.